Olá, oitavo ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz e que em breve estaremos de volta na sala de aula. Normalmente, quando eu dou esse conteúdo em sala de aula, nas aulas presenciais, eu sempre gosto de trabalhar através de uma dinâmica, né? Que vai estabelecer, sobretudo, as relações interpessoais, mas ao mesmo tempo tentando ali compreender, sobretudo, o que foi o golpe da maioridade. Um ponto e um momento que ocorreu na história do Brasil, lá no início do segundo reinado. Então, normalmente, essa aula aqui, né, planejada baseada em acordo com o livro didático, eu dou através de uma dinâmica. Aí eu passo a dinâmica, né? Mas essa dinâmica tem que ser ocorrida de forma presencial, mas só que aí fica o compromisso. Quando eu retornar para a sala de aula, né? Ali no processo de recapitulação dos conteúdos, na revisão, eu passo a dinâmica para vocês, tá bom? Eu estou devendo essa aí para vocês. Então, pessoal, dando continuidade aos nossos conteúdos, a semana passada a gente trabalhou aqui sobre as revoltas populares, não é isso? Vocês lembram? Sobre a cabanagem, a Revolução da Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, e outras que marcaram aí a história do Brasil, como a Revolta dos Malês, a Sabinada, né? E que o livro didático só vem trazer essas duas revoltas, mas existem tantas outras, a Revolta das Abelhas, na Paraíba, né? Da Princesa Isabel também na Paraíba. Então, a grande maioria das revoltas que ocorreram no período regencial foi justamente sobre o território, nordestino. E também teve, né, outras revoltas populares que ocorreram fora do Nordeste. E mais só que todas estavam interligadas de certo modo entre si, através de seus objetivos, já que basicamente todas buscavam o fim da escravidão, melhores condições de trabalho, liberdade, né, para os determinados grupos étnicos, raciais, cultuarem seus deuses, né, cultuarem suas crenças aqui no território, como foi o caso da Revolta dos Malês. Então, pessoal, hoje a gente vai de certo modo, encerrar o primeiro reinado, lembrando que o Brasil foi dividido em dois reinados, né, isso enquanto monarquia, enquanto império, primeiro reinado, que vai até 1840, e o segundo reinado, que vai até 1889. O primeiro reinado, Dom Pedro I, o segundo reinado, Dom Pedro II. No meio desses dois reinados, existiu aí o período regencial. Tranquilo? Então, o segundo reinado, pessoal, ele vai começar, sobretudo, com o golpe da maioridade. Tranquilo? Essa informação é importante. Vocês vão colocar no capítulo 8, página 198 a 199. Seja bem-vindo à aula de História. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos. E aqui abaixo segue meu e-mail para que vocês possam estar enviando algumas dúvidas, perguntas, né? Enfim. Vamos lá, o segundo reinado. O governo de Dom Pedro II. Então, segundo reinado, nós não estamos falando de Dom Pedro I, estamos falando de Dom Pedro II, que vai de quando? De 1840 a 1889. Professor, o que é que vai marcar o início do segundo reinado? O golpe da maioridade. Tranquilo? Teve início em dia 23 de julho de 1840, mesmo dia da declaração de sua maioridade. Professor, maioridade ou golpe da maioridade? Era a coroação, né, a declaração dizia que Dom Pedro II tinha idade suficiente para assumir o trono de imperador do Brasil. Isso se chama maioridade, a declaração da sua maioridade. Na verdade, por trás ali existia um golpe que Dom Pedro I não tinha, perdão, Dom Pedro II ainda não tinha completado a sua idade certa para assumir o trono. Vou explicar posteriormente. O segundo reinado, ele durou 49 anos. Dirigente mais tempo permaneceu no comando do país. Foi o último imperador do Brasil. Então, em toda a história do Brasil, o imperador que mais prevaleceu no trono foi justamente quem? Dom Pedro II. Professor, e o que levou Dom Pedro I a não permanecer tanto tempo no trono? Justamente os comportamentos do próprio Dom Pedro I. Já no caso de Dom Pedro II, que era filho de Dom Pedro I,
ele vai ter um comportamento mais moderado. Ele vai conseguir ali conciliar tanto os partidos liberais como os partidos conservadores. Então, justamente por meio dessa balança, desse equilíbrio, que ele vai permanecer por muito tempo no poder. Eita, passei, pronto. Aí eu trago esse primeiro questionamento para vocês. O que foi o golpe da maioridade? Afinal de contas, o que foi o golpe da maioridade? Pessoal, o golpe da maioridade, né, teve como principal motivo uma série de fatores anteriores. O golpe ele não ocorreu da noite para um dia. Ah, Dom Pedro hoje ele tem 15 anos e vai assumir amanhã. Não. O golpe ele foi arquitetado por um certo tempo, né? Desde os seus 5 anos de idade, quando Dom Pedro I morreu, Pedrinho, né? Dom Pedro II tinha 5 anos de idade. Então, foi preparado desde os 5 anos de idade. Como, professor? Preparado, né? A questão da formação, né? Passaram ali a colocar, a educar Dom Pedro II por meio de tutores, por meio de mentores, que pudesse encaixar, que ele pudesse crescer justamente ali já exercendo funções e se acostumando com a realidade de um verdadeiro imperador. Então, quais foram os motivos que levaram ao golpe da maioridade? O fim do período regencial, né? O período regencial esteve ameaçado por rebeliões que atemorizavam tanto os liberais quanto conservadores. Isso aqui eu já falei para vocês. Que período regencial é esse? As revoltas. Os liberais acreditavam somente que o imperador daria fim da desordem. As diversas revoluções, diversas revoltas e manifestações que estavam ocorrendo no Brasil estavam gerando, de certo modo, uma desordem. E as autoridades, tanto conservadores e liberais, não estavam dando conta, né, de tentar solucionar aí, essa balbúrdia. Então, o que foi que ocorreu? Eles acreditavam que aquele momento conturbado da história do Brasil só poderia ser solucionado com a presença firme de um imperador, já que quem estava no poder não era um imperador, não era um rei, mas sim determinados governantes, né, que eram os regentes. Então, porém, na época de 1840, o imperador tinha apenas 14 anos de idade. Estávamos ali vivenciando 1840. Estava justamente em plena ascensão da Revolução da Farroupilha. Se vocês pararem para observar, 1840, Dom Pedro, ele segundo, tinha apenas 14 anos de idade. Professor, ele assumiu o trono com 14 anos de idade? Vou dizer para vocês daqui a pouco. Os liberais fizeram uma campanha pelo golpe da maioridade. Já como, basicamente, toda a corte sabia que Dom Pedro não tinha a idade certa para assumir o trono. Então, o que foi que os conservadores, o que foi que, sobretudo, os políticos fizeram? Passaram a desenvolver, a publicar e a propagar, tanto nos jornais, como mandando mensagem para as pessoas, né? Anunciando nas ruas que Dom Pedro, na verdade, tinha uma idade que, na verdade, não tinha. Esse daí foi justamente a grande questão. As pessoas passaram a acreditar nos jornais, as pessoas passaram a acreditar nos anúncios. Por quê? Porque isso ocorria diariamente. Olha, o Dom Pedro, ele está preparado para assumir o trono, já completou ali os 18 anos de idade, como de fato a Constituição exigia que só poderia assumir o trono com 18 anos de idade. Então, Dom Pedro está preparado, Dom Pedro tem capacidade para assumir. Aos 18 anos já mostra amadurecimento, já mostra capacidade filosófica, educacional para exercer tal cargo. Essas propagandas eram diariamente. Então, aos poucos, o que era mentira contribuiu para uma suposta verdade, né? Para um plano de fundo. Sendo que nesse plano de fundo, na verdade, Dom Pedro tinha apenas 14 anos de idade. Então, o golpe da maioridade, né? A propaganda ajudou a antecipar o golpe, né? Até os conservadores apoiaram, que eles eram, de certo modo, no início contra. Quem foi que fez essa frente? Os liberais. O golpe seria a salvação da nação. Por quê? Porque, para eles, colocariam fim em quê, pessoal? Nas revoltas que estavam justamente ali
gerando algumas catástrofes sociais e também, de certo modo, estava indo de encontro, né, contra a própria monarquia, a própria questão imperialista. Então, em julho de 1840, anota essa data, em julho de 1840, com 15 anos incompletos, ou seja, 14 anos, Dom Pedro II foi aclamado imperador do Brasil. Esse episódio ficou conhecido como o golpe da maioridade. O que é um golpe? Nada mais é do que você perpassar, né, a uma determinada regra, a uma determinada lei, em prol de um objetivo maior, né? Em prol de um objetivo político que está indo, que é de modo errado, de modo errôneo, na verdade, porque não está respeitando ali a lei. A Constituição era clara. A Constituição era clara. Só poderia assumir com 18 anos. Mas devido à forte propagação, à forte campanha, como também a própria população que para eles acreditavam que iria solucionar aquele ambiente, Dom Pedro II ele foi abraçado pelo povo brasileiro. Então, essa é uma das raras imagens do monarca quando jovem. O cetro cortado por ele era todo feito de ouro e cravejado de diamantes. Pessoal, o cetro é aqui, ó, né? Esse instrumento aqui que ele está segurando. Então, o golpe da maioridade, mais uma vez, ele vai ocorrer em 1840 e, de certo modo, representava uma estabilidade. O que é, professor, estabilidade? Uma segurança, uma manutenção da ordem que aquele ambiente de conflitos e tensões, com a presença do rei e com posicionamento firme, iria solucionar. Então, 18 de junho ele foi coroado. Aí, agora, uma informação importante. Ele foi quando 18 de julho, tá? Tudo certinho, expliquei. A coroação de novo imperador do Brasil, em uma solenidade extremamente luxuosa. Ou seja, ali foi um ponto muito importante, né? Na história política do Brasil, na história também social, porque a cerimônia de coroação parou toda a capital do Rio de Janeiro. Lembrando que Rio de Janeiro, aí, pessoal, já era a capital, não era Brasília ainda não. Rio de Janeiro que era a capital. Então, parou todo o paço, todo o palácio, toda a cidade. Inclusive, pessoas que vieram de outras regiões do Brasil que iam para o Rio de Janeiro justamente a convite da família real para presenciar esse momento. Então, ele assumiu aos 14 anos de idade. Então, antecipou quantos anos? 4 anos. Isso que se chamou o golpe da maioridade, justamente para gerar uma estabilidade para o Brasil e, ao mesmo tempo, com a manutenção da ordem escravista, porque do jeito que estava indo, gerando diversas revoltas, poderia chegar um certo momento que os revoltosos, os manifestantes, conseguissem ali acabar e abolir a escravatura. Abolindo a escravatura, de certo modo, colocaria em declínio, enfim, a família real, os seus privilégios e as suas regalias. Então, o golpe da maioridade foi uma estratégia política a fim de manter a escravatura e, ao mesmo tempo, a fim de manter a ordem e, sobretudo, a mão de obra barata, né, pessoal? Aqui ó, é uma das representações da coroação, né? O momento que ele vai assinar lá o termo, né? Que se torna imperador. E aqui eu trago alguns pontos importantes que hoje é tido como curiosidade. Que vocês podem pensar assim, professor, com 14 anos, ele tem o tamanho ideal não é o tamanho ideal, mas aos 14 anos, normalmente aos 18, né, tem um porte mais maior. Mas uma estratégia que foi utilizada pelos próprios políticos foi que no dia da coroação, Dom Pedro II, né, aqui ó, o pequeno jovem Dom Pedro II, ele usou um pequeno salto. Então as pessoas que estavam ali em torno, né, para mim assim, de fato, o que estava presente no jornal foi verdadeiro, porque ele é alto, ele tem porte, mas ele usava um salto justamente para elevar e dar a entender que ele tinha a idade ideal de 18 anos para assumir o trono. Outro exemplo é justamente que aos 14 anos de idade, o próprio Dom Pedro II já tinha barba. Essa representação aqui, essa imagem não mostra tanto,
mas ele já tinha barba. Barba por quê? Porque ele passou por um processo, né? Há hipótese, né? Como, por exemplo, o livro As Barbas do Imperador, né? De Lilian Schwartz, ou seja, ele passou por um processo ali desde os 5 anos de idade. Então, normalmente, né, naquele período, os homens, ao completar os 12 anos, aos 13 anos, já começavam a se desenvolver ali os pelos. Mas se fosse em outro contexto, né, poderia até fazer, mas até a própria barba utilizada pelo próprio, aliás, presente no rosto do próprio Dom Pedro II, foi uma estratégia, nasceram, né? Mas que sempre era sempre aperfeiçoada, porque para transmitir à população que ele tinha uma afeição, que ele tinha, de certo modo, um rosto, né? Com um tom mais velho do que a própria idade dele transmitia, que era de 14 anos, então com barba já dava uma ideia de seriedade e não de adolescente. Então, pessoal, aí aqui nós temos a herança, né, política, que era passada de geração em geração, de pai para filho. Aqui é Dom João VI. Dom João VI, ele é pai de Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele é pai de Dom Pedro II. Então, foi justamente esses três personagens que marcaram aqui, enquanto questão política de imperador, a história do Brasil. O Brasil passou desde a chegada da família real em 1808 até 1889, na mão da família aí dos Pedros, né? Dos Pedros e dos Joões, né? Com Dom João VI, tá bom? E o golpe da maioridade, agora aqui sintetizando mais um pouquinho. O menino Pedro só poderia assumir o governo ao atingir 18 anos, como falei para vocês. Os representantes do Partido Liberal resolveram antecipá-lo, deram o golpe da maioridade, isto é, articularam-se para declarar Pedro de Alcântara maior de idade. Assim, com 15 anos, foi coroado imperador, recebendo o título de Dom Pedro II. Assim, com a coroação de Dom Pedro, tinha início no Brasil o segundo reinado. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês não esqueçam de fazer atividade, tá bom? Essa semana deu uma caidinha nas atividades de vocês, mas continuem a fazer, que é muito importante. Não esqueçam. E do mais, deixe seu comentário aqui abaixo, o que vocês acharam da aula, tá bom, galera? E eu fico por aqui, mas antes de eu me despedir de vocês, eu vou ler essa mensagem que é muito importante. O tempo é o melhor professor, mesmo se você não fizer boas perguntas, ele dará as melhores respostas. Tá ok, galera? Então, tenham paciência, que no final de tudo, iremos sentar, né? Iremos dialogar, iremos relatar as nossas experiências, mas também iremos dialogar sobre as atividades, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu, galera!